Olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Eu acabei de abrir o Senec digital e eu vi que muita gente não comentou a aula da semana passada e também muita gente não subiu a atividade da semana passada. Então eu quero lembrar vocês que falta reprova, né? Porque tem uma quantidade de presença mínima e eu estou fazendo a chamada pelos comentários, como eu falei para vocês na outra aula. Então, assim que terminar essa aula, por favor, comentem embaixo do vídeo e que uma parte da nota de vocês é composta por todas as atividades que vocês enviam. Muita gente ficou de recuperação no trimestre passado porque não enviou algum trabalho. Como eu falei já, eu não vou ficar aceitando trabalho 2 meses depois, tá? Porque é injusto com quem faz e é injusto comigo. Então, eu estou dando mais um alerta, tá? Para vocês, que vocês precisam fazer as atividades. Porque agora todas elas são avaliativas e mesmo quando elas não eram, a gente passa a atividade para que vocês possam internalizar o conteúdo, tá? Eu não vou mandar o gabarito hoje, eu vou deixar para mandar na próxima aula. Tudo junto, tanto do que vocês fizeram na aula passada, quanto os exercícios da aula de hoje, tá? A gente viu na última aula, a gente aprendeu, ou melhor, para ser uma revisão, né? Que vocês já aprenderam isso nos outros anos, mas para quem ainda começou a estudar espanhol agora, não sei, veio de outra escola, a gente viu os numerais. Com isso, a gente vai ver hoje como se dizem as horas em espanhol. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu me arrumar ali em cima. Aí. Ah, meu Deus. Desculpa, gente, eu tô arrumando a tela que aparece. Saco. Bom, desculpa. Então, como eu falei, esse é o tema da aula de hoje. Vocês vão ver que é bem tranquilo, mas ele tem algumas diferenças, né, do português, que são bem esquisitas, mas não é difícil de aprender. É muito importante a gente saber perguntar e entender quando alguém responde as horas ou quando alguém pergunta pra gente em outro idioma. Quando a gente vai para algum país, é uma coisa que a gente usa bastante. Então, a pergunta em espanhol, normalmente, ela é essa. Assim, as pessoas te perguntam, que hora é? É no singular mesmo, que é esquisito. A gente, em português, usa que horas são, então, no plural. Mas em espanhol, mesmo que a resposta seja no plural, a pergunta ela é sempre no singular, tá? Então, que hora es? Que hora es? Muito bem. Ai, essa coisinha aqui. Agora ficou bom. Eu coloquei assim já o relógio grande para poder explicar para vocês as diferenças. Então, a gente vai ter lá. Aqui a gente tem um relógio, certo? A gente tem as horas inteiras, né? Una, dos. O 1, ele vai ser no singular, então, né? Que hora es? Es la una. Os outros, a gente responde eles no plural,
Son las 2, las 3, las 4, 5, 6, 7, 8, hasta las 12, que pode ser mediodía ou medianoite. Normalmente, quando a gente diz uma hora inteira, a gente pode usar no final em ponto. A gente costumava usar no português, né? Que horas são? São 2 horas em ponto. Mas pela pressa, não é tão comum. A gente consegue dizer em espanhol, então, são las 12 em punto, las 5 em punto, mas a resposta, por exemplo, se alguém te perguntar que hora é, são las 3, é correto também, tá? Mas no geral a gente usa para horas inteiras o em ponto no final. Agora, para os minutos, que aí é a pegadinha, né? A gente vai ter lá, então, igual no português, a gente vai contar de 5 em 5, né? 5, 10. A coisa agora que vem é que em espanhol eles costumam dividir o relógio em 4 partes. Então a gente tem 60 minutos, um quarto de hora é 15 minutos. Então eles contam de 15 em 15, ó. Por isso que aqui no 3 não tá o 15, é e quarto. Por exemplo, que hora é? São las 2 e quarto. Então seriam 2h15. E daí vai 20, 25, normal. No 30, como no português, a gente tem a metade, então são 12h30, certo? Passando do 30, eles costumam usar, e que isso é uma coisa esquisita mesmo, a gente fala às vezes, por exemplo, que horas são? São 15 para 7, por exemplo. Porque estão faltando 15 minutos para 7. Em espanhol, eles usam já a hora que tá menos o tempo que falta, passando do 30 aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, vamos dizer que sejam 8h45. A próxima hora que vem é 9, certo? São 8h45. 45 menos 15 seriam 45 menos 15. 9 menos 15. Gente, eu tô dormindo. Vamos lá, de novo. Desculpa, vocês têm que me perdoar. São 8h45, certo? Faltam 15 minutos, que seria, como eu falei pra vocês, um quarto. Em espanhol, então, a gente diria que são las 9 menos quarto, que seriam 8h45. Se eu tiro um quarto, que seriam 15 minutos, de 9, 8h45. Então, desde o 30, ó, ele vai fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho 8h35, faltam 25 minutos. Então, são las 9 menos 25, são las 9 menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5, até chegar de novo em 9 em ponto. É esquisito mesmo, mas é fácil. Então, a gente tem as horas inteiras para ir em ponto. Os minutos, a gente tem a divisão, contando de 15 em 15, que é um quarto de hora, né? A gente tem em média, como no português. Passando do 30, a gente vai contar a hora que tá vindo, menos o que falta. E é isso. Então, ali eu trouxe um exemplo para vocês. Que hora é? Es la 1:15. São as 13h30. É bem tranquilo. As páginas referentes a esse tema são a 15 e a 16, tá? Como eu avisei na última aula.
para subir apenas a última, então eles vão subir lá aqui no Senec a resposta apenas a 16, assinada pelo responsável. Eu vou abrir com vocês agora, só para vocês olharem, um site online que tem exercícios que depois vocês já podem ver e conferir para vocês irem treinando e não ter mais erro. Cadê? Pera lá. Ó, eu vou passar para vocês, eu vou deixar ele copiado aqui embaixo para vocês poderem treinar. O que vocês têm que me mandar é só o da apostila. Mas, ó, esse site é bem legal. Vocês podem abrir lá, se minha internet ajudar. Tá, ela não quer ajudar, gente. Bom, de qualquer forma, são exercícios que vocês podem fazer. Embaixo tem a correção automática, tá? Que é só para vocês irem treinando para não ficar dúvidas até a prova. Eu tô aqui, online no nosso horário de aula, como sempre. Então, vocês vão ter que fazer, são 2 páginas de exercício. Se tiver dúvida, me manda uma mensagem. Eu não recebi nenhuma mensagem da última aula, então acredito que foi tranquilo. Façam os exercícios online. Vocês não vão perder 5 minutos. Nem que seja 5 minutos, que vocês façam 2 daquela lista ali. Mas vai ajudar bastante, para no dia da prova não ter dúvidas. Tá bem? Um beijo.